Boa noite. Meu nome é Jefferson Bellomo. Hoje o tema da palestra vai ser A Caminho de Damasco, que é uma referência à experiência que Lucas nos traz no livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro é atribuído a um discípulo do apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso, ou São Paulo. E exatamente no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, um dos livros que compõem o Novo Testamento, nós encontramos a narrativa de um fariseu da tribo de Benjamim, um homem fiel à tradição judaica, um homem envolvido com a lei da diretriz de Moisés, perseguindo uma seita minoritária no judaísmo palestiniano, que era uma seita que trazia a mensagem de que o Messias, o ungido, a palavra Messias, significa aquele que foi ungido, aquele que foi consagrado, né? A unção era quando os reis, os sacerdotes, os profetas recebiam um óleo na cabeça, um óleo sagrado. Então dizia, esse ritual dizia para as pessoas que aquela pessoa era separada por Deus. Aquilo que é separado por Deus é consagrado ou sagrado. Então, essa seita minoritária, que era conhecida como o Caminho, e a casa que eles se reuniam, a Assembleia, e a palavra Assembleia, tanto no grego quanto em aramaico, ela tem o significado de reunião. Então, no hebraico-aramaico é sinagoga, e no grego é eclésia, né, da onde vai surgir a palavra igreja. Então, na igreja de Jerusalém, na eclésia de Jerusalém, era a casa do caminho, onde os seguidores desse Messias, que tinha sido crucificado em Jerusalém por volta do ano 33, um profeta de Nazaré chamado Jesus, filho de José. Essas pessoas estão dizendo que esse Messias veio, que esse ungido veio, e que com ele veio o reino de Deus. E isso vai contra todas as profecias, todo o conhecimento que as pessoas tinham, ou melhor dizendo, toda a expectativa que elas tinham do Messias. Porque o Messias, para elas, principalmente para o povo, seria um novo Davi, um guerreiro, um vencedor, um novo rei, aquele que tomaria de novo o território dado por Deus, o Deus dos judeus se chama Javé ou Iavé, dado por Deus para os descendentes de Abraão. E foi um pacto, segundo o Antigo Testamento, um pacto entre Deus, um acordo, né, um contrato entre Deus, Abraão e a descendência de Abraão. Só que os romanos estavam ocupando aquela terra. Então as pessoas esperavam que com a vinda do Messias, os romanos fossem expulsos. E o Messias anunciado pelos seguidores da Casa do Caminho, que anos mais tarde vão ser chamados de cristãos, esses seguidores da Casa do Caminho, eles anunciam que o Messias não era o Messias guerreiro, não era o Messias principesco, mas era a figura do servo sofredor do capítulo 53 de Isaías. É alguém que veio para que com seu sofrimento desse orientação do caminho para as pessoas, a orientação de vida das pessoas. E isso é um verdadeiro escândalo, porque Jesus, para aquela época, para aquelas pessoas, ele não era o Messias esperado, ele era o Messias inesperado. Então, tinha esse fariseu, Saulo, que tinha nascido na cidade de Tarso, e estava estudando, segundo a tradição judaica, com um dos maiores rabinos da época, chamado Gamaliel. Ele estava estudando com Gamaliel para se tornar também senador da elite judaica, ou seja, fazer parte do Sinédrio, e ele começa a perseguir, na cabeça dele, esse bando de alucinados que estavam
defendendo que o Messias tinha morrido crucificado, que é uma morte escandalosa, é uma morte para bandido, para pirata, para escravo. Então, como é que o Messias, que seria glorioso, que seria reinante, teria morrido de uma maneira tão brutal como aquela? Então, o que acontece? Ele pega uma carta do Sinédrio, do Senado judaico, se apresenta em Damasco, está indo a caminho de Damasco, para apresentar essa carta de poder, essa procuração, na sinagoga de Damasco, para que ele pudesse prender os cristãos daquela cidade. Porque depois da perseguição que foi movida pelos judeus em Jerusalém, os seguidores da Casa do Caminho, né, os cristãos, eles se espalharam por diversas cidades. Inclusive, tem até relato de um problema desses seguidores com os judeus em Roma. Isso ainda muito cedo, ainda no governo do imperador Cláudio. Ou seja, o cristianismo chegou na capital do Império Romano muito rápido. Então, ele está indo para Damasco para acabar com essa heresia. E a caminho de Damasco, ele tem uma visão luminosa que o deixa atordoado. E nessa visão, Saulo é uma corruptela do hebraico Saul, o primeiro rei do povo hebreu. E a pergunta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo olha atordoado, porque aquela manifestação luminosa para um judeu pio, para um judeu religioso, para um judeu ortodoxo, ele estava diante da presença de Deus. Aquilo que os rabinos chamam de Shekinah, é a presença visível de Deus. É o mais próximo que você pode se aproximar de um Deus que não tem aspecto humano. Então, ele está diante dessa Shekinah, diante dessa manifestação divina, aquilo que os teólogos chamam de uma teofania. E ele fica atordoado e pergunta, deve ter ficado confuso. Mas como assim, Senhor? Como eu estou te perseguindo? E a voz vindo daquela luz diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai a Damasco, procura um homem chamado Ananias e ele te dirá o que tu tens que fazer. Os soldados que estavam com ele só ouviram a voz, mas não viram a luz. E depois dessa manifestação divina, dessa teofania, Saulo, apesar de estar com os olhos abertos, está cego. Chegando a Damasco, ele fica 3 dias em jejum e oração, esperando para ver qual seria o destino, qual seria o caminho que seria dado para ele. Ananias, que era um servidor de Jesus na cidade de Damasco, era um anunciador do caminho na cidade de Damasco, orientado pelo próprio Jesus, tem uma visão de Jesus, procura Saulo, batiza, cura-o, e a partir daí Saulo procura entender quem foi Jesus e, em Damasco, na sinagoga onde ele deveria ir, uma carta do Sinédrio para prender os cristãos, ele começa a anunciar o Messias ressuscitado. E aí começa toda a sua saga de divulgação do cristianismo. A divulgação que o Messias já chegou, o Messias morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, e com ele nós podemos contar para superar todas as nossas dificuldades de vida. As próximas décadas de Paulo vão ser dedicadas. Saulo, depois, quando ele vai para os povos que não eram judeus, ele adota um nome latino. Então, de Saulo, ele passa para um nome latino, que é Paulus. Paulo. Então, Paulo começa a pregar esse Messias entre aqueles que não eram judeus, na época chamados gentios, ou como nós comumente chamamos de pagãos. Essa expressão, a estrada de Damasco, o caminho de Damasco, significa um ponto de virada. Se chama uma conversão, uma mudança completa de rumo. O que é interessante é que Paulo, quando tem essa experiência religiosa,
que essa voz diz para ele: por que me persegues? E ele pergunta: mas quem é que eu estou perseguindo? Jesus. E ele entende que perseguir os seguidores de Jesus nada mais é do que perseguir o próprio Cristo. Ele, em poucos segundos, como diz o filósofo, falecido filósofo brasileiro, Roberto Roden, em poucos segundos, ele, ao invés de chegar para Jesus e pedir perdão, dizer que está arrependido, que não sabia o que estava fazendo, que entendeu errado, que a leitura que ele fez das Escrituras foi uma leitura equivocada, ele chega para Jesus e pergunta: tá bom, e daqui para frente, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez esse seja o ponto de inflexão da estrada de Damasco. Daqui para frente, o que o Senhor quer que eu faça? Todos nós, enquanto espíritos imortais, através de diversas reencarnações, através de diversas romagens na Terra, vestindo diversos corpos, vivendo em diversas épocas, em diversas nações, nós acumulamos créditos e débitos de coisas boas e coisas ruins que nós praticamos. Muito pela nossa ignorância, muito pelo nosso egoísmo, muito pela nossa preguiça, pela nossa má vontade de exercer as nossas virtudes. Aí, de repente, tem um momento que a gente acaba se revoltando contra Deus, se revoltando contra a religião, se revoltando contra os nossos pais, contra a criação que nós tivemos, e a gente dá um pouco daquele filho pródigo que gasta tudo que tem esbanjando aonde devia, aonde não devia. Mas, em determinado momento, a gente tem esse ponto de inflexão, esse ponto que traz para a gente uma visão, talvez não de Cristo, talvez não de Deus, não é uma teofania, mas é uma visão da nossa própria alma. Como o retrato de Dorian Gray, o famoso romance, o retrato de Dorian Gray, nós olhamos numa pintura estampada ali os defeitos da nossa alma. E aí, nesse momento, a gente tem duas situações. A gente pode olhar para nós mesmos, ver as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos vícios, e se deprimir, e viver de remorso, de arrependimento, não ser produtivo. Olhar para a nossa pequenez, para a nossa fabilidade e falar assim: cara, tudo deu errado. Ou nós podemos olhar para o exemplo de Paulo, e olhar para tudo isso e dizer: tá bom, o que está feito, está feito. O que eu fiz, eu fiz. Daqui para frente, o que o Senhor quer que eu faça? Daqui para frente, o que o Senhor espera de mim? E é interessante quando Jesus aparece para aquele cristão piedoso, provavelmente um líder cristão na cidade de Damasco, Ananias, e quando fala que é para procurar Saulo de Tarso, o Ananias entra em pânico, porque Saulo era um conhecido perseguidor de cristãos. Ele já tinha aprisionado, torturado e matado cristãos. Então as pessoas estão apavoradas, e Ananias também, porque sabe que Saulo está se dirigindo a Damasco. É isso que nós encontramos na leitura de Atos dos Apóstolos. E quando Jesus diz: procura Saulo, Ananias diz: mas o senhor tem certeza que o senhor quer que eu procure? Porque eu ouvi coisas terríveis a respeito deste homem. E aí Jesus diz para Ananias: vai, eu ainda vou te mostrar o que ele vai sofrer pelo meu nome. E talvez a gente não perceba isso, que quando nós temos esse momento de ruptura com o nosso passado, quando nós chegamos para Jesus e falamos assim: tá bom, eu quero ser uma nova pessoa, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou ter que ter uma mudança muito difícil, eu sei que eu vou ter que abandonar o homem velho,
e vou ter que entrar pela porta estreita. Eu estou disposto a isso. Mas veja o que ele fala para Ananias em relação a Saulo. Eu ainda vou te mostrar o que ele vai sofrer pelo meu nome. Ele não está dizendo que Paulo vai ter glória, vai ser uma pessoa conhecida e reconhecida, que vai desfilar em carro aberto, que vai ter uma banda tocando nas cidades onde ele entre, que vai ser recebido nos palácios, que vai viver entre seda e veludo, comendo manjares. Não. O selo que diz que ele é uma carta viva, como ele mesmo, Paulo, gosta de colocar nas suas epístolas, o selo que diz que essa carta é uma carta viva de Cristo, é o que essa pessoa está disposta a sofrer por ele. Muitos colegas espíritas, muitos confrades, dizem assim: Jesus acolhia a todos. Jesus procurava os pecadores e almoçava com os pecadores, banqueteava com os pecadores. Então está tudo bem. A gente tem que aceitar as pessoas como as pessoas são. Só que ele esquece que o discurso de Jesus era um discurso de, em grego, metanoia, de mudança de mente. Que a prostituta que jantava com Jesus, o que Jesus anunciava para a prostituta é que ela deixasse a prostituição. O publicano, o cobrador de impostos, que nada mais é do que um funcionário público corrupto, o que ele esperava desse publicano? O que ele anunciava para esse publicano? É que esse publicano não se corrompesse mais. Tanto que quando tem aquela passagem que Jesus encontra com Zaqueu, que é baixinho, que fica no topo de uma árvore chamada sicômoro, para ver Jesus melhor, e Jesus diz assim: olha, hoje, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou cear na tua casa, eu vou fazer uma refeição na tua casa. E Zaqueu diz que todas as pessoas que ele prejudicou, ele vai ressarcir em dobro aquilo que ele roubou das pessoas. O que Jesus diz para ele? Hoje a salvação entrou na tua casa. Ele não disse para Zaqueu: Zaqueu, está tudo bem se você rouba as pessoas. Está tudo bem se você continua se corrompendo. Está tudo bem se do imposto que você arrecada, você pega parte para você e deixa o teu concidadão mais pobre. Não foi isso que ele disse. O que ele louvou foi quando Zaqueu mudou a sua postura. Ele fala para Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. E talvez nesse momento que todos nós estamos em casa, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Nesse ponto de conversão. Não é porque nós somos médiums e por sermos médiums, então nós escrevemos, os espíritos escrevem por nós, os espíritos falam por nós, nós vemos espíritos, nós dormimos, a nossa alma sai do corpo e nós estamos no mundo espiritual. Isso nos torna melhores. Não nos torna. São só ferramentas para que nós possamos auxiliar o nosso próximo. Isso não quer dizer que a gente é melhor do que absolutamente ninguém. Quer dizer só que nós temos uma sensibilidade maior para o mundo espiritual. Se não houver para o médium também essa estrada de Damasco, não há para ele um encontro real com Jesus. O médium que cumpre a sua função, que divulga o Consolador prometido, também não é aquele que vai ser recebido nos palácios, nas mansões, que vai aparecer nos programas de televisão, mas aquele que vai realmente sofrer pela palavra que divulga. Ou pelo menos que estará disposto a sofrer pela palavra que divulga. Você verá o quanto que ele vai sofrer em meu nome. É aí que a gente reconhece o verdadeiro cristão. É aí que nós reconhecemos o verdadeiro espírita. É quando realmente a nossa proposta de sermos pessoas melhores,
ela acaba trazendo um incômodo para o mundo. Porque o mundo vive na escuridão, o mundo vive na matéria, o mundo vive pela excitação dos sentidos. Então, quando nós trazemos uma palavra de luz, nós colocamos luz onde antes havia treva, havia escuridão. E é natural que a escuridão queira apagar a luz. O que faz com que realmente a gente esteja disposto a ter esse encontro com Jesus, que a gente tenha essa estrada de Damasco, é o quanto nós estamos dispostos a sofrer no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos nossos interesses, para que essa mensagem chegue pura ao maior número de pessoas possível. Porque nós somos a carta viva de Cristo para o mundo. É aí que vai fazer a diferença. Às vezes é com muita tristeza que nós olhamos para médiuns, para oradores espíritas, para divulgadores da palavra, dirigentes, presidentes de centro, diretores, que estão mais preocupados em receber aplauso, em ter a consideração das pessoas, em vender cursos virtuais, do que realmente estarem preocupados em serem cartas vivas de Cristo para o mundo. Eu acho que é isso que as pessoas que estão tão sedentas, ainda mais no momento que nós estamos vivendo agora, estamos em abril de 2020, um momento que uma pandemia está no mundo, de nós utilizarmos a nossa posição enquanto espíritas para sermos cartas vivas de Jesus para o mundo. Então, é um convite que qualquer proposta religiosa séria nos faz. É o convite de nos tornarmos pessoas que, por encontrarmos essa luz na estrada da nossa vida, nós resolvemos matar o homem velho e assumir o papel novo ao qual nós somos chamados. Ninguém disse que é fácil, ninguém disse que isso acontece com a presteza e solidez que aconteceu com Saulo e depois Paulo. Normalmente não é assim que acontece conosco. Normalmente a gente dá 2 passos para frente e 1,5 para trás. E a gente tem que dar graças a Deus nesse meio passo que nós avançamos. Normalmente nós caímos sempre nas mesmas armadilhas. Os antigos vícios nos vencem. Os antigos hábitos nos seduzem. Mas o que vai falar de nós é o esforço que a gente faz para sermos pessoas melhores. Por isso que no capítulo chamado Consolador Prometido de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos lá mensagem do Espírito de verdade, que foi o Espírito responsável pela divulgação da doutrina espírita no nosso planeta. Ele tem uma frase que deveria ser cunhada nos nossos corações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. O Espírito de verdade sabia que precisa de muito esforço e que nem sempre o esforço se traduz em vitória, mas é o esforço de domar as nossas más inclinações que nos identificam como verdadeiros espíritas. Espero ter deixado essa mensagem para a reflexão de todos, para que a gente possa pensar junto qual é o nosso caminho de Damasco. Convido a todos agora para que possamos fazer a nossa prece de encerramento e meditarmos sobre essas palavras, para que tenhamos a firmeza de nos transformarmos
em uma pessoa melhor a cada dia.